Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da revista Motociclismo no Ceará, tá? Sua revista motociclística cearense. Vocês pediram mais um episódio. A gente teve uma primeira entrevista com o Parafuso. Parafuso, um abraço, irmão. Você tá aqui, ó, viu? Vamos entrevistar aqui uma pessoa bacana hoje, tá? Para quem não conhece esse rapaz, esse cidadão, eu vou apresentar para vocês, sem muita enrolação, tá? Vamos direto ao ponto, é uma conversa descontraída, tá? Mas em primeiro lugar, eu quero agradecer aqui a algumas pessoas, né? Eu quero agradecer ao presidente Alexandre, muito obrigado por você ceder aqui seu espaço. Para quem não conhece, aqui é a loja Parada do Rock. O endereço aqui, qual é o endereço, presidente? Ferrou. Ó, eu vou colocar na descrição o endereço, tá? Direitinho, não tem problema. Fica aqui no Papicu, a loja Parada do Rock, colete, alforge, tem tudo aqui, acessórios, vocês vêm aqui, fala com ele, ou então fala comigo, lá na revista, que a gente desenrola para vocês, tá, pessoal? Desenrolou o endereço também. Quero agradecer ao Léo, tá? A produção, Léozinho, muito obrigado, cara, você é fenomenal, né? E é todo mundo que tá por detrás dos bastidores, tá certo, pessoal? A Paty, todo mundo. Então vamos lá. Gente, eu vou entrevistar aqui uma pessoa hoje, que ele faz parte do cenário bike, não só aqui no estado do Ceará. Ele faz parte do cenário bike, do cenário old school, do cenário que vocês conhecem. Do Brasil todo e até fora, com certeza. Eu quero apresentar para vocês Rafael. Rafael. Grande Rafael. Se apresente aí, irmão. Pra galera. Isso aí, irmão Paco, boa noite pra nós. Boa noite, cara. Bom, Alexandre, primeiro agradecer aí o convite, de nos abrir essa oportunidade para de repente a gente estar repassando para algumas pessoas que de alguma forma talvez não teve ainda a oportunidade de ouvir de nós, de saber um pouco da nossa história fundada por nós. Verdade. Então eu agradeço aí essa oportunidade, essa abertura, acompanho o trabalho de vocês e é isso, parabéns aí. Máscara, obrigado, viu? Eu que agradeço, pessoal, eu que agradeço ele tirar um pouco do tempo dele, da equipe dele, da família dele, porque eu sei que a vida é corrida e assim, todo mundo tem seus afazeres, a gente tá fazendo isso aqui já assim num horário mais tarde do que o combinado, peço a compreensão, peço desculpas mais uma vez, porque assim, tudo é correria, tudo dá trabalho, tudo na vida que gera um resultado dá trabalho, então isso aqui dá trabalho, por mais que seja uma coisa bacana, para vocês aí estar assistindo, se interagindo, dá trabalho. Então, muito obrigado pelo seu tempo, irmão. Muito obrigado pelo tempo da sua família, de vocês. Vim um pouquinho aqui conversar com a gente, tá? Como é o nome do brother? É o Tom. Tom é minha referência aqui. Aqui no Ceará, né? É da região aqui. Show. Tom é um dos poucos que sobreviveram aí na trajetória do nosso clube. E a gente vai contar um pouco aí no decorrer. Conversar vai ser bacana. Mas tá aí, isso aí é o meu braço direito hoje aqui na região. Tom, seja bem-vindo, irmão, viu? Você mora aqui na nossa cidade, né? O Rafa não mora aqui em Fortaleza, pessoal. Então o Tom representa o Rafa aqui no Suicide aqui em Fortaleza, tá certo? Então é o seguinte, Rafa, eu queria que você falasse um pouco quem é o Rafa como pessoa e profissional no dia a dia, na vida. Bom, eu sou uma pessoa, vamos dizer assim, pública, entre aspas, só que muitas pessoas me conhecem o Rafael Contado, como nós estávamos falando aí. E é legal essa pergunta que, porra, talvez eu consiga falar um pouco do que a gente não consegue acessar. Hoje eu sou avô. Hoje eu tenho um netinho. Não sabia não, velho. Completou 5 meses ontem. Parabéns, irmão. E é isso. E a galera, às vezes... Fase nova, né? Às vezes as pessoas acham que nós não tem família, ou acham que nós só vive para isso daqui. E não, eu sou empresário. Eu trabalho em vários ramos de atividades. Hoje, o que mais nós estamos focados é na área da cannabis medicinal, voltado para mães atípicas. Então, é aquele óleo que produz, né? Isso. Que crianças que têm, se eu não me engano, não sei se é síndrome de Down ou é Parkinson. São 40 tipos de patologias hoje que a gente consegue Eu vi uma reportagem sobre isso. E é da linha do CBD. E hoje a gente faz um trabalho de direcionamento de mães, acolhimento, para poder fazer o acesso ao medicamento.
Então, hoje, o nosso foco profissional é voltado dentro da medicina, voltada para a área da cannabis. Pronto, uma vez eu vi um projeto desse, faz um pouco tempo que eu vi, que era uma criança, era uma mãe de família, pessoal, uma mãe realmente de família, ela tinha um filho especial, esse menino dava muito trabalho para a mãe dele, ele era muito ativo, muito elétrico, e quando ela pingava umas 3 gotinhas na boca dele, ele se acalmava. Sim. Ele ficava normal. Então, realmente, é um projeto real, verdadeiro, é um projeto de até uma ação social, entendeu? Então, assim, é louvável o que o Rafa tá fazendo aqui no Ceará, porque ele não é do Ceará, para quem não conhece o Rafa. Ceará, eu costumo brincar com os meninos que eu nasci, fui criado em São Paulo, mas a minha alma, de alguma forma, ela é nordestina e ela é cearense, entendeu? E é um lugar, graças a Deus, eu tive a oportunidade de conhecer a nossa Fazenda Brasil, eu tive a oportunidade de andar em todos os estados, acredito eu que em todas as capitais do Brasil, e o Ceará foi um lugar que eu escolhi, é um lugar que me escolheu também. Tu viu passear então, e ficou. Foi escolha, entendeu? Eu sabia que em algum momento da minha vida eu iria morar no Ceará, eu não sabia aonde, e numa das minhas viagens, eu voltando fiz São Paulo, Santarém, peguei um pedaço da Transamazônica, retornando, eu conversando com Deus dentro do meu capacete, falando para ele que precisava de algumas mudanças, eu já não estava mais feliz com algumas situações, e coisas da vida, a gente geral, sempre quer evoluir, né? E eu quer melhorar. pedindo essa mudança, eu pedindo essa transformação, e eu comecei a passar mal em cima da moto. Minha mulher estava comigo nesse dia na garupa, e eu estava sentindo Mossoró, estava na 304, né? E entrei para dentro de Icapuí, sem conhecer Icapuí, para procurar um lugar para tomar uma água, para uma sombra, porque quase parar um pouquinho, né? Tem muita sombra no caminho aqui, né, velho? Eu falei, meu Deus do céu, onde tem uma sombra? É um sol para cada um. Então, eu acabei entrando para dentro de Icapuí e tomei uma água num restaurante lá e falei para ela, tá escurecendo, vamos acelerar para Mossoró. E nessa de eu sair, eu me perdi, eu entrei numas vias erradas, e já não conseguia mais sair de dentro de Icapuí. Eu tava já na área da serra, escuro, nas falésias, tava escurecendo, eu vi uma casa, escrito estacionamento da Dona Ivete, e lá eu pedi um asilo lá de novo. Falei, por favor, tô passando mal. Dona Ivete? Dona Ivete. Você ficou amigo da Dona Ivete? E na casa da Dona Ivete eu fiquei uma semana. Dona Ivete, um abraço pra senhora, se estiver assistindo o podcast, tá? Esse rapaz aqui, ó, lhe agradece. Ela me acolheu na casa dela, uma família de evangélicos. Show. E eles falaram de alguma forma que sabia que ia ter essa visita. Ou seja, é uma coisa que não tem muita explicação, mas eu sinto e eu vivo isso hoje. Eu acredito nisso. E dali começou a minha história, na onde eu iria ficar. Apareceu o terreno que é onde eu moro hoje, onde eu construí minha casa. Inclusive, se eu falar para vocês que eu não tinha dinheiro para comprar o terreno, e quando eu fui falar com o cara, ele falou para mim, esse terreno aqui, se fosse para vender por dinheiro, eu já tinha vendido para outras pessoas, e só vai morar aqui quem eu escolher. O terreno é meu, eu vou repassar para quem eu achar que deve morar aqui. E você é o novo dono. E eu, sem dinheiro nenhum, comprei, entre aspas, fiz um compromisso de palavra com uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida. Não sabia nada da história dessa pessoa, e ela muito menos da minha. E eu fui acolhido. Eu não tinha como eu ir embora e dar as costas para esse sinal que eu já vinha pedindo na estrada. E fui para São Paulo, organizei algumas coisas rápidas, e em uma semana eu entrei no carro e falei para ela, vamos voltar lá. Nós vamos embora pro Ceará. Ela falou, mas como assim? Eu falei, vamos embora pro Ceará. E aqui estamos. E, velho, loucura. Eu acredito. Criei raiz. Eu só saio daqui hoje pra visitar os meus. Passear, né? Você passa férias lá. Não sinto falta de nada, sinto saudades. Como eu falei, tenho minha família lá, minha mãe, meus irmãos. O clube começou por lá, então é um pessoal que eu, querendo ou não, eu tenho um pouco mais de ligação.
É um pessoal que acreditou nas minhas loucuras desde sempre, alguns que já me acompanhavam. Então eu sinto um pouco de falta dessa galera, assim, um lado saudade, sabe? De estar mais próximo. Mas falar de São Paulo em si, eu só tenho gratidão. É o lugar que me formou, é o lugar que, enfim, me fez homem. Isso aí vai ser assunto para daqui a pouco, pessoal. Então, assim, eu acredito muito nisso que você tá falando, Rafa, porque, assim, às vezes eu penso assim, uma coisa que dá errado é porque para dar certo lá na frente. Ninguém sabe os propósitos de Deus, né? Então, assim, eu acredito muito que você tá falando isso aí, é, assim, muito massa, eu não sabia disso do Rafa, tá? Da família dele, que ele foi, assim, ele chegou aqui, passou mal, cara, muito massa isso aí. Então, assim... Tinha que ser, né? Tinha que ser, né, presidente? Sim, e... Cara, já me aconteceu tantas coisas em tão pouco tempo. Fazem 3 anos que eu tô morando no Ceará. Estamos em 2025, tu chegou em 2022. Cheguei no final de 2022. Vai fazer 3 anos agora. Vai fazer 3 anos agora. Então, faz menos de 3 anos. Hein? Isso, e a minha riqueza que eu encontro hoje não é questão financeira. Voltando a falar de São Paulo, fui iludido e enganado por mim mesmo, uma vida inteira achando que riqueza era acúmulo de coisas, ou acúmulo de grana, materiais. Enfim, ter coisas. E eu cheguei a tive o privilégio de conquistar algumas situações e vi que no final eu tava doente, que eu era pobre pra caralho, entendeu? Eu não tinha os meus leais comigo. E no final, porque a gente tá sempre focado no ter, acabando não usufruindo de alguns... futuro, né? Não, no ter ou no passado. Não, eu era feliz. Não, e quantos sonhos que não foi realizado e não foram usufruídos? Exatamente, é. Porque você tá tão bitolado naquela coisa ali, E a correria hoje em dia, né? Muita internet, Hoje em dia é um clique, você fica até na ansiedade, assim, você não quer estar numa fila de mercantil com carro, porque você quer logo. E hoje as pessoas estão doentes por causa disso. É muito imediatismo. E você focou na família. Hoje, aí eu foquei na minha riqueza interior. E na melhor. Nos primeiros dias que eu cheguei na região, eu eu ganhei. Que eu fui comprar plantas, ele me deu um cacto chamado de frade, cabeça de frade, alguma coisa assim. Conheço muito de cacto, mas ele é um cacto pequenininho assim, e ele dá uma florzinha todos os dias, que sai tipo uma pimentinha. Em cima, né? Assim. Em cima dele. E eu comecei a se ligar que eu passava por aquela planta, ela tava começando a sair, aí eu ia, tipo assim, tirar o cocô do cachorro. Quando eu voltava, o negócio já tinha pulado pra fora. Falei, meu irmão, uma hora eu vou pegar essa parada saindo. Uma hora eu vou pegar essa parada saindo. E teve um dia que eu passei por ela, ela tava começando a querer sair. Eu falei, é hoje. Peguei. Lá, cadê a cadeirinha de praia? Sentei do lado, celular ligado. Vai. Falei, é hoje que eu vou pegar. Aí, tô aqui, ó, queimando o meu... E esperando, passou 1 hora, 2 horas e nada do bagulho sair. E eu lá no sol, eu falei, se eu sair daqui, ele vai nascer. Ele vai brotar, eu não vou sair daqui. Fiquei lá. Chegou uma hora que eu acompanhei o negócio brotando lá. Teve preço isso aí? E eu, cara, me deu uma euforia, uma felicidade. Já na hora catei o telefone, liguei pro meu irmão, gordão, você não tá ligado, mano? Tô aqui 3 horas esperando pra ver o negócio que expliquei pra ele, falei, e ele deixando eu falar, no final eles, olha, vem embora, mano. Que maconha que você tá fumando aí, mano. Pelo amor de Deus, você tá ficando louco. E eu, Douglas, não é sobre o cacto, velho, é sobre hoje o meu tempo de qualidade. Eu tive tempo de ver. É uma experiência de vida, né? Tá entendendo, velho? Eu sou de um lugar que nós almoçava dentro do carro. Você começa a trabalhar, tá escuro, você sai do trampo, você não sabe se tá chovendo, se tá sol, você não vê o dia. Hoje eu tenho o privilégio de ver a maré subir, maré baixar, sol se pôr, troca da lua, sol, nascer do sol, a planta germinar. É massa. Essas são coisas que eu valorizo demais. Que talvez eu já buscava isso e não sabia como. Se estivesse lá, talvez ainda não tinha encontrado. Cara, e lá eu fazia isso de alguma forma. Por exemplo, eu morava dentro da cidade, eu tinha 17 tipos de vegetais. Os vegetais de casa era tudo plantado no fundo de casa, porque eu sempre tive esse contato, sempre busquei isso, em cima de toda a correria, mas não dava pra fazer aquilo que eu realmente sei que é eu.
de mexer com as coisas, de plantar, de mexer com a terra, de estar envolvido com a natureza. Eu era bicho grilo quando eu era moleque. Sacou? Eu era Acho que todo mundo Rastafari. aqui era muito Eu tinha os dread, meus dread vinham da cintura. Eu era bicho grilo, assim, doidão. Então, eu tenho essa origem comigo e que de alguma forma eu precisava resgatar ela e não sabia como. Cara, E hoje eu encontro na natureza, eu encontro aqui no Ceará. Caralho. E é muito maluco isso. Hoje eu estudo coisa que talvez eu não tinha oportunidade de fazer em São Paulo. E a oportunidade não é questão de oportunidades que foram oferecidas, tá? Porque da onde eu vim, da onde eu saí mesmo, e chegar no dia de hoje, Como era o nome da cidade? Itaquera, Itaquera, né? São Paulo, São né? Paulo é a área do estádio do Corinthians hoje, cidade líder lá chama, favela da Maria Luísa Americana. O negócio lá é maluco, velho. E nós que saímos de lá, que chega no dia de hoje com alguma história legal para se contar, precisou mais de sorte do que disposição, sacou? Entendi. Porque muitos caras que talvez teve mais disposição do que nós Não tive versão. não tiveram a sorte. Então ficou pelo caminho. É mesmo? Muitos, mano, tá morto, outros foram em Desistiu. cana e desistiu, outros virou evangélico, sacou? E cada um se achou numa Cada um achou parada. sua felicidade onde achou melhor, né? E da onde eu saí, eu tive essa sorte no meio do caminho que me trouxe ao dia de hoje e com que as oportunidades que eu tive, eu parei de estudar na 8ª série. Eu com 16 anos estudava, eu tive uma oportunidade que foi envolvida junto com o Caça-Níquel. Eu vi uma oportunidade no jogo, moleque, eu tinha um problema com meu pai, entre aspas, coisa de moleque. Pessoal, pra quem não sabe, o pai do Rafa é o senhor, É, o Cid Oliveira. tá? É o Que Deus fundador o e tenha. presidente do Profanos, tá? Que inclusive não está mais entre nós. Eu lamento pelo seu pai. Então, assim, pra quem não conhece o Rafa tá contando um pouco da intimidade dele aqui pra gente, tá, pessoal? Assim, vocês vão conhecer o Rafa até o final desse podcast. Rafa, eu fico muito feliz, assim, com a história. Você, meio que, o destino trouxe você pra cá e você encontrou paz. Agora eu quero saber uma coisa. Como foi que o motociclismo entrou na tua vida? Meu irmão, na verdade, eu que entrei no motociclismo, porque eu nasci do Elson, que é um dos pioneiros, que Deus o tenha, meu pai, Com certeza. eu acredito que ele ganhou uma certa eternidade para a vida. Talvez nós não tenhamos isso, mas eu acredito que meu pai é um dos caras que a todo momento, na geração que for, vai ser sempre um curioso que vai lá fuçar a história Ora não. e o nome dele vai estar lá. Então eu acredito nessa eternidade. As suas ações ecoam pela eternidade. E o Gordão, ele fez por onde? Entendeu? Então, Tio Elson, né? A pessoa falando tio Elson, eu acredito muito Lembrei do nisso. Parafuso. Parafuso, um abraço, irmão. Hoje ele pode não estar mais aqui com nós, porém ele não vai morrer nunca mais. Não vai não. Sacou? E você nascer na casa, nascer de um saco de um cara desse, é você ser o intruso no Então, bagulho. deixa eu ver se eu tô entendeu? entendendo. Porque o pessoal tem que entender. Vamos lá. Quando tu nasceu, o tio Elson já era motociclista. Sim. Em qual clube ele participava quando tu nasceu? Na verdade, ele não era de clube, mas ele já era motociclista. Ele era motociclista. Já era Então ele não era motoclubista ainda. Não. Ele era apaixonado pelas motos. Sim. Aí você cresceu com aquele pai ali, que inclusive meu pai também, eu cresci, meu pai tinha... Nos anos 80, pessoal, pra quem não sabe, poucas pessoas tinham moto. O meu pai tinha uma ML 125. Minha alegria era meu pai sair na moto e dizer assim, bora comigo, pega o capacete. Aí, tá doido, a pivete tinha 10 anos, 8 anos. Então assim, hoje em dia, todo mundo tem sua história. Então o Rafa, ele cresceu, nasceu com o pai dele já gostando de moto. Aí quando foi que o motociclismo entrou na tua vida? Meu irmão, aí temos que contar meio que do princípio a situação. É o que nós estamos falando, meu pai só era um motociclista, aí ele se envolveu com motoclubes, com meu tio, Como é o nome do teu tio? tio Nelson, Tio Nelson. que também que Deus o tenha também. É tio Nelson e tio Elson. Nelson e Elson. E eles eram já comerciantes na época, e foi quando lançaram as Amazonas. Caraca. Aí eles foram um dos primeiros, Não, né?
Não, ela foi produzida em São Paulo. Essas Amazonas não eram aquelas com motor de Motor de Fusca, isso. Essa moto é de São Paulo. O fundador dela é o Luizão, que Deus o tenha também. Então estamos falando aqui pra você ver né? que esses caras não vão morrer nunca mais. Não, Luizão, né? Esses caras vai ter sempre um leque pra contar a história ou pra querer saber como ocorreu e ela tá lá, sacou? Então aí foi onde o Gordão, meu pai, nós sempre chamamos ele de Gordão, ele passou a ter mais contato com a galera diferenciada até então, porque as motos dele eram as poucas Hondas que chegavam na importação. Qual era a moto que ele tinha? Então ele tinha CB, ele teve XL, Era CB 450, daquelas era 400, as 82, 83. Foi a partir daí Começou aí, né? que ele começou a crescer as motos, vamos dizer assim, entender o que era uma moto grande, vamos dizer assim, porque o Brasil não tinha, né? Não tinha. E após essa apresentação da Amazonas, Abriu o leque. o jogo virou, entendeu? Alguma coisa Então, mudou, né? porque eles começaram a andar entre os donos de Amazonas, então saía do mesmo jeito que tinha os clubes só de Harley Davidson da época, que eram os Balaios, Hell Angels, que eram os clubes que eram mais dominantes dentro do Brasil e que tinha essa expressão das motos exclusivas, com aquelas marcas, e de repente surgiu as Amazonas e começaram a fazer os encontros das Amazonas, eles andarem em grupos, marcar viagens, então começou a rolar os trem de Amazonas, aí surgiu os Amazonas Motoclube, aí foi onde meu pai entrou no movimento do motoclubismo. Entendeu? Que no final é onde eu entendo e respeito demais que tem o motociclista e tem o motoclubista. Tem o motociclista que nunca vai ser um motoclubista e nós sabemos que no dia de hoje, infelizmente, tem muito motoclubista que não vai ser nunca um motociclista. Né? Ele, por algum motivo, ele é motoclubista. E respeito, tá tudo certo, mas não é a mesma coisa. Nessa época de quantos anos, Rafa? Irmão, de quê? Das Amazonas? Quando ele entrou no motoclubismo com as Amazonas... Devia de ter uns 10 anos. Uns 10 anos, era um garotinho 10 ainda. anos, mais ou menos, Eu queria dar um rolê na Amazônia. Mas aí, o que acontece? Já era nosso herói. Com certeza. Porra, porque Pai. meu pai ia buscar nós no Amazonas, na escola, meu irmão. Meu pai não é Parava a ele, eu escola. pirava, doido. Você Nós era os caras na escola, entendeu? Porque, tipo, pô, é o filho do cara a da moto. tinha ré, não tinha? Tinha, Aí, pô. Então, isso já foi gerado em nós desde sempre, de querer fazer parte, de querer estar junto. E quando eu fiz 18 anos, aí meu pai já estava com a história dele feita dentro do Abutres. Seu pai foi do Abutres, não é? Meu pai foi um dos fundadores. E eu pedi para entrar no Abutres e meu pai falou para mim que Tinha carteira já? amigos já tinha habilitação. E meu pai falou que amigos dele eram amigos dele e amigos meus eram amigos meus e que eu tinha que procurar minha turma. E eu rodei pra caralho, rodei, igual eu falei, fui rasta, fui bicho grilo, fui de torcida organizada, era da Gaviões. Eu tô entendendo. Teu pai chegou pra ti e disse assim, meu filho, seguinte, aqui é a minha tribo. Você tem que encontrar a sua. Não é porque eu sou seu pai, você tá vindo aqui no vácuo, não. E pra ele também ter a privacidade dele, acredito eu, sacou? Pode ter sido, Até pra gente não limitar ou restringir, até mesmo porque essa origem que nós está falando do Abutres dessa época era um negócio assim, mais nebuloso, Mais fechado. nos caras mais doidão também, de ser mais livre em questão da curtição. Sacou? Não podemos ser hipócrita, que é o que nós estávamos falando ali fora, que é coisa cultural do motociclismo, quer ter um strip, quer rolar uma droga, quer rolar umas armas a mais, uma confusão. E meu pai, de alguma forma, eu acredito eu que para me preservar e também para tentar, vamos dizer assim, manter essa privacidade dele, ele arrumou esse argumento. Pode ter sido. Sacou? E que eu respeitei durante o tempo, fui procurar meus amigos, rodei, e quando eu fui ver, meus amigos eram os mesmos que os amigos dele. No entanto, quando eu fui apresentado, que meu padrinho lá foi o Roy, foi falado isso no palco, que eu tava entrando lá como Rafael Próspero, Não como filho do seu Elson. não como filho do seu Elson, porque ele mandou eu procurar minha turma, eu rodei e ali eu tinha encontrado. E aí começou minha história com o motoclubismo, entrei de No Abutres, Próspero, no Abutres, entrei de Próspero, passei para meio escudo, fui escudado, fui subdiretor regional, fui diretor regional, diretor estadual,
diretor nacional, diretor de disciplina mundial e a vice-presidência, que foi o nosso fim da linha com o clube. E é isso. E estamos aqui no dia de hoje, Cara, que massa. dentro dessa caminhada aí. Porque assim, quem vê você falando rápido desse jeito, eu fui subindo, mas não é assim, pessoal. Não é do dia pra noite que você tá num patamar de um cargo, você tem que conquistar. Né? Estamos falando aí de 20 anos. Ele tá resumindo muita coisa da vida dele em poucas palavras, tá, pessoal? Então, assim, o motoclubismo entrou na vida do Rafa meio que influenciado pelo pai dele. Mas ele teve que procurar a galera dele, entendeu? Então é uma história bacana porque o teu pai te mostrou indiretamente e hoje você tá vendo que você trilhando a sua história, você tem a história para contar e tem a história dele. Se tu ficasse sempre ali do lado do seu Elvis, porque ele era lá o cara e te botou lá, tu ia falar o que pra gente hoje? Tá entendendo? Pois, velho, e eu tanto entendi o que meu pai falou e respeitava isso. Com 18 anos tu entendeu, né? Já entendia. E eu precisava também me achar dentro daquele grupo todo. E a gente sempre tem a sua turma, vamos dizer assim, que é a galera no final que acaba sendo mais da sua geração, que tá no mesmo rolê maluco, a molecada meia foda-se, tá ali de bomba mesmo, entendeu? Então nós... Qual era o ano, Rafa, quando tu começou assim no motoclubismo? 2004, velho. 2004, se eu não me engano, 2004, nem existia Facebook. Acho que ainda tinha um monte. Que eu digo assim, ó, hoje em dia é muita rede social. Hoje é muito fácil você expor alguma ideia, algum pensamento. Não é verdade? É um celular. Não precisa de computador, não. E eu acho que nessa época tudo era mais difícil. Para você saber como é que a coisa funcionava, tu tinha que estar lá no meio. Tu não podia ver lá na internet, era difícil. A não ser que tu pesquisasse um site gringo, fosse lá, tinha que traduzir, não tinha, eu acho que nem Google Tradutor nessa época. Então, nessa época, pessoal, as coisas eram mais difíceis. Quem queria saber alguma coisa, tinha que estar no meio, tinha que estar perto dos caras que estavam rodando. Né, presidente? Na sua época também, né? Acho, na minha não é porque eu sou um pouquinho mais novo. É isso, ué. Mas era desse jeito, entendeu? Você tinha que estar perto dos caras, entendeu? Pra saber como é que funcionava. Hoje tá mais fácil. Então, assim, hoje o negócio tá mais assim. A informação tá mais fácil. Agora, o cara querer buscar informação é que ainda tá difícil. Pois, você tocou num ponto que, até para eu dar continuidade, tem muitas pessoas que têm muita informação e tem pessoas que têm conhecimento. A pessoa que tem informação, às vezes a informação não é a correta. Então ele acaba também repassando informações erradas. É diferente do que tem o conhecimento. O conhecimento você só vai ter quando você tem o acesso. Na prática. Quando você tem o contato, quando você está dentro. No dia a dia. A partir desse momento, você passa a ter o conhecimento. Caso contrário, só tem a informação e a informação pode ser errada, aquela que te passaram. Sacou? Então... Vamos falar de conhecimento. Tu lá tava vivendo uma parada, quando tu chegou aqui, meu irmão, eu quero viver outra, porque tu tava vivenciando outro conhecimento na prática. No Ceará. Então, aí... Conhecendo de novo agora, né? Aí vamos chegar até no meu clube, no Suicide, o porquê do nome, o Suicide, que eu acho que vai chegar lá na frente isso daí. Aí a gente vai falar, inclusive eu quero saber como foi que surgiu o nome Suicide. Então, aí eu comecei a entender que eu tive esse privilégio de ser abraçados pelos mais velhos, de conviver com os antigos, com os real old school, ser pego no colo por alguns deles, sacou? Ter nascido ali no meio. E eu cheguei num momento que eu entendia que eu precisava realmente procurar minha turma. Eu não podia ficar vivendo o sonho dos antigos. Tem uma diferença em você continuar e você manter. Quando você mantém, você vai ter que ficar vivendo o sonho daquele que começou lá de trás, velho. E às vezes sem entender, né? Aí eu tô aqui já na época de 2000, vivendo o sonho dos caras lá da década de 80, porra. Era outra geração. E eu sempre senti essa necessidade de dar essa continuação. E a continuação, ela vem com algumas modificações, porque a gente já passa a ter motos diferentes, a gente já passa a ter uma comunicação melhor. Acesso a peças, uma facilidade. Você tem uma facilidade na comunicação. E muda tudo. Não tem como muda, né? eu querer viver o sonho
dos antigos. Foi onde eu comecei a entender que eu tinha que começar a viver o meu sonho. É a New School? Que é onde surgiu o New School, que nós brinca muito de que hoje tem essa banalização de motoclube, dentro do motoclubismo, que a gente vê a galera falando que é old school, mas eles não sabem nem o que é old school, pô. O cara, ele fala que é old school, chega com um Nike branco fumando um pendrive, velho. Falando que é old school, sacou? Então não tem lógica. Eu não consigo me identificar com essa maioria que se manteve, que leva essa bandeira old school e não são. Então eu prefiro levantar uma dentro do que eu acredito que é o daqui pra frente. Massa. Que é para instruir a molecada, a nova geração, porque lá na frente talvez sejamos um old school. Mas esse momento nosso é nosso dentro de tudo que nos é oferecido. E você entenda que da forma que eles criaram uma parada lá atrás, teve a rejeição. Eles tiveram a rejeição da sociedade, de todos na época. E foi aí que eles foram quebrando as barreiras, porque eles estavam criando alguma coisa, da mesma forma que você está criando a nova escola. Então, hoje a nova escola, na verdade, ela é para tentar resgatar aquilo que eu aprendi com os velhos, que é o papo motociclismo. Não é o motoclubismo. O motoclubismo, ele nos une, velho. Então, se o cara conseguir entender a lógica do nosso trampo, nós é totalmente old school. Só que eu não consigo falar que eu sou, que eu vou ser um old school com essa banalização que nós todos enxergamos 24 horas. Eu preciso sair fora desse foco. Eu não posso ser identificado com ele. Eu prefiro falar que eu tenho um cara que usa um Nike branco e fuma um pendrive, mas nós é new school. Aí tá tudo certo. O foda é o cara falar que é old school e chegar aqui fumando um pendrive. Aí que ele tinha que chegar fumando um Belmonte, né, mano? Ele tinha que chegar fumando no pra mínimo... quem não sabe, pessoal, o Belmonte é um cigarro que não fabrica mais. Ele tinha que, entendeu? Chegar com um cutunão, com a frente aberta de ferro, mesmo. Ele tem que ser old school mesmo, chegar... Mano, estilo old school. Não uns burguesinhos aí, uns caras nada... Old school é um cara desse aqui. Você olha pra um cara desse aqui, ó... Carburada, né? Você deu uma moto carburada, velho. Entendeu? Você olhar pra um cara desse aqui, você fala, old school, meu irmão. Agora me vem uma molecada, velho, que, pô, a geração da internet, que aprendeu a falar old school através da internet, e ele sai daí se pulverizando, porque às vezes ele tem uma condição, ele tem uma motocicleta, ou ele, mano, não sei qual que é a brisa, não consigo me identificar com essa maioria. Então a minha ideia é o quê? É o new school dentro de... É a nova escola com velhos hábitos. A nova escola com velhos hábitos na experiência dos antigos, né? Entendeu? Eu tô tentando resgatar para essa futura geração, que é esses meninos que estão comigo agora, aquilo que nós aprendemos lá atrás, que é o movimento biker, de dormir num posto de gasolina, de amarrar uma rede na cegonha. Na cegonha, se precisar, entendeu? Eu não dormi na cegonha não, porque eu falei pra eles, eu falei assim, tomara que o caminhoneiro acorde, se ele acorde lá em São Bernardo do Campo, em São Paulo. Nós tava na Bahia. Eu falei, mano, vocês já chaparam a noite inteira, agora vai dormir numa cegonha? Vai acordar em São Bernardo, velho. É massa, cara, ela tem os ferros lá. Mas eu não confio, velho. Meu caminho é outro, eu tô indo pra cá, tá ligado? Eu falei, vou dormir aqui do lado de fora, se o caminhoneiro ir embora com vocês... Foda-se, eu vou seguir meu caminho, mano. Eu tenho horário pra chegar em casa, senão apanha da mulher, tá ligado? Já estamos 30 dias na rua. Isso. Falei pra ela que não passava de 31. Então, não volto pra trás de caminhão ainda, nem fudendo, entendeu? E a moto fica lá, né? Não, entendeu? Nem, não. Eu quero acordar, cadê minha moto? Então a ideia nossa é resgatar esse tipo de coisa. Sacou? Do cara saber arrumar tua motocicleta, dele passar uma dificuldade na estrada real, não uma parada simulada, que é o que a gente vê hoje, que nego acha que o motociclismo, ele tem música de fundo, cara. É muito legal você abrir o Instagram, tá lá um history, com a imagem, aí tem uma musicona legal tocando de fundo, parece que é tudo lindo. Isso aí é pra quem não é biker, pra quem não é motociclista, porque o cara que é motociclista, ele sabe que na vida real não tem música de fundo não, meu irmão. Moto quebra. Você não consegue fazer uma viagem com aquele papo do Bart BY, é o caralho, meu irmão, é só estresse. Sacou? Risco de vida. Mano, você morre umas 10 vezes numa viagem. Aqui no Nordeste, então, é um bagulho, tipo assim, é anormal. Então, é estresse da hora que você monta na moto pra hora que você para. A não ser que você não queira chegar vivo. Porque se você quiser chegar vivo, se você for um motociclista que estiver atento na sua tocada, nos buracos, nos animais, na motinha que atravessa, na mulher que sai da rua correndo, um jumento. Se você estiver atento a tudo isso...
não tem paisagem, não. Não tem a musiquinha de fundo, não. Sacou? A vida real, ela tá além desses history, que é o que eu tento passar pra essa molecada. Falar pra eles que é um crédito de um jogo que muitas das vezes a gente paga com a vida. Verdade. Sacou? Paga mesmo. É um jogo que todas as vezes que nós monta na moto, nós tem que concluir a missão de chegar na última tela. Chegar Chegar no objetivo, que é chegar vivo. Saúde. E muitas das vezes nós não tem essa oportunidade. Você fica no caminho. Não tem restart, velho. Sacou? Não tem o continue. Agora, só não vai saber disso quem não conhece isso, aquele que fica falando chuchu beleza, numa sede, visitando todo mundo dentro da semana. Segunda-feira ele tá num lugar, na terça ele tá no outro, na quarta ele tá no outro. Ele fica naquele ciclo ali se achando o foda, contando a história dos outros. Aí toda semana a mesma história. Aí semana que vem, toma a mesma história de novo. Meu irmão, não dá, sacou? Então, hoje, o New School, nós não temos sede, nós não temos bar, o nosso foco é moto e estrada. Nós trabalhamos e focamos nossa vida para a motocicleta e para o motociclismo. Inclusive, tu tem um canal, né, Rafa? Menos Bar Mais BR. Pronto. Pessoal, para quem não conhece, Menos Bar Mais BR é um canal que o Rafa tem no YouTube também. No YouTube, esse canal ele é muito legal, a gente faz muita brincadeira, tira muita onda lá. Mas tem muito material de instrução, saca? Do mesmo jeito que a gente faz brincadeira, a gente fala das coisas que tem que ser dita. E é onde eu falo da linha do conhecimento, das coisas que nós passamos. Lugares por onde eu fui, como que você chega, por onde que você vai. Pra nego não se iludir. Eu errei, não vou por aqui não, é por outro lado. Não abraça a ideia do GPS que vai mandando por aqui. Furada, entendeu? Então, você trocar esse tipo de ideia, o canal era sempre voltado a isso. Lógico, sempre com um tom cômico, porque a gente gosta de fazer uma piada, de tirar uma brincadeira da situação, principalmente de nós mesmos, motociclista, motoclubista. Eu acho que nada melhor do que nós brincar de nós mesmos. Sacou? Porque também tá tudo muito chato de negociar, achar os fodão, os bambambam. Às vezes a gente fica com medo, às vezes, de falar ou tocar em alguns assuntos, sempre por causa da polêmica, ou do que vai dar um atrito, ou do que... hoje tudo ofende, né? Tudo ofende, sacou? E a gente tenta limpar isso daí de alguma forma, às vezes quebrando algumas correntes que nego acredita que não se deve ultrapassar, a gente faz questão de ultrapassar. Sacou? Pra mostrar que no final, meu irmão, é tudo uma grande lenda, sacou? É tudo uma grande fantasia que é criada em cima daquele que absorve ela. Lógico que se você faltar com respeito, você vai ser cobrado. Tem respeito. Entendeu? Na vida, né, Rafa? Não vamos misturar as coisas. A partir do momento que você faltar com respeito... Mas o respeito, Rafa, é na vida. Então, a partir... Tu chega na faculdade, tu chega no mercantil, falta com respeito lá pra tu ver. Entendeu? Então, você fazer uma brincadeira dentro do que a gente se identifica dentro da brincadeira, isso faz parte, pô. Até mesmo porque eu tô falando de mim também, tô falando da minha categoria. Eu não tô falando da do outro. Eu não tô ofendendo o outro. É igual tem a brincadeira do cara que fala que Harley cai peça e que o da BMW é o coxinha. Sacou? Não se ofende, isso não pode se ofender. E a gente tem que criar essa liberdade dessa brincadeira, que é pra com que as coisas fiquem um pouco mais leves. Sacou? Agora não, o nego quer levar tudo a sério, o nego quer cobrar e... Não é bem por aí. Você não pode mais nem brincar, né? Não é bem por aí. Mas deixa eu falar aqui, resumindo aqui, seu pai entrou no motoclubismo com as Amazonas, aí você, garotão, acompanhou... Fez 18, ele tava no Abutres, você entrou no Abutres. Deixa eu ver se eu tô entendendo. O pessoal entender em casa. Depois você curtiu uma trajetória no Abutres e eu quero saber como foi que surgiu o Suicide. O nome Suicide, como foi que o clube surgiu? Suicide, quando eu era Abutres ainda, eu fiz essa minha tatuagem do rosto. Que é o brasão, né? Que é o nosso brasão. Então, esse desenho... já me acompanha desde lá de trás, que ele tem um significado que é o do suicídio social, daquilo que você não quer mais para você. Então eu já passei algumas situações da minha vida, já tive problema com drogas também, já fui usuário de loucura, álcool. Hoje eu, graças a Deus, limpão, e eu entendi que eu precisava matar aquele Rafael para com que nascesse outro. Inclusive é bíblico. Pessoal, para quem não sabe, o Rafa nem álcool ele bebe. Inclusive, o papo, você
morreu velho para nascer um novo é bíblico. Deixa eu ver se eu tô entendendo, Rafa. Esse cara numa árvore, que é o brasão, né? O símbolo do suicide. Na verdade, tu tá dizendo que todo dia tu mata o cara procrastinador. É isso. Aquele cara que não quer sair do sofá, aquele cara preguiçoso que não bota um projeto pra frente, é isso? Até então era pessoal. Porque o desenho eu fiz pra mim toda vez que eu olhar no espelho eu entendi que eu matei aquele cara. O Rafa aqui não queria saber Eu rasguei a minha identidade. Então eu tatuei na cara uma parada que eu não teria como correr dela. Pra toda hora eu lembrar daquela decisão que eu tinha tomado. Sacou? Então essa é o significado real da tatuagem. E após essa trajetória dentro do Abutre, tivemos um problema interno, onde nasceu o Profano. Eu, durante algum tempo, estive com a minha família dentro do Profano, inclusive são minha família. É um clube que eu tenho o máximo respeito e carinho, admiração. Meu pai. É que o Profano, ele surgiu de um problema interno dentro do Abutres. Então, teve algumas quebras de regras dentro do que nós entendíamos que era o certo a ser feito. E nós se mantivemos a regra, porque a reunião não teve naquele momento, que era um clube 1%, se ele tinha um problema, tinha que colocar todos os envolvidos numa sala, e a gente discutia aquele problema, e foda-se o resultado que iria ocorrer ali. E teve a transição do clube sem essa reunião. Então nós não admitíamos que um clube 1%, ele poderia fazer uma troca de gestão sem ter uma reunião com os problemas envolvidos. Então soou como uma certa covardia na época com o comando que assumiu, e nós nascemos como Profano, que o nome Profano é justamente profanar. Então nós profanamos as regras e nasceu o Profano junto com aquilo tudo que nós já carregávamos. Então, nós seguimos com a regra. Com toda a bagagem. Nós não poderíamos, vamos dizer assim, ser conivente ou, de alguma forma, afinar ou deixar de fazer o nosso trampo por uma quebra de regra que não foi nossa. Nós não teve nem a oportunidade de esclarecimento, ou de debate, ou nem de tomar um pau, mano, e falar assim, agora acabou pra vocês, Entendi. sacou? Matar nós, meu irmão, sacou? Então Falar... o Elcio saiu da parada. Aí foi onde meu pai falou, eu não compactuo com isso daí, alguns homens nossos de confiança estão lá com eles, e agora eles seguem o clube deles e nós vamos fundar o nosso. Quem quiser vir com nós, vem. Levantaram a bandeira. O Profano, ele de dentro do Abutre, ele surgiu já com uma quantidade significativa de homens que também eram abutres, que não compactuaram com aquele racha no momento, e foi onde nasceu o Profano. Ou seja, depois de 1 ano do Profano, já em atividade, porque ele já nasceu grande, ele é um clube que já nasceu formado, que ele já tinha a sua diretoria, ele já tinha a sua competência, vamos dizer assim. Ele só faltava a expressão da imagem, que é o que não tinha na rua. Mas o comando, os homens que estavam ali, as regiões que nós já tínhamos acessado, ela já era tradicional do motociclismo. Então foi um trabalho diferenciado. Já tinha todo um programa, né? Não foi nascer um clube novo. Do zero. Você tá entendendo? Foi uma... Só quem viveu sabe, meu irmão. Foi maluco, entendeu? E chegamos no Profano, feito. E eu nessa minha viagem que eu contei pra vocês. Vindo pra cá. Eu vindo pra cá, nessa minha ideia de mudar de vida, eu encontrei uma oportunidade de realmente fazer da forma com que eu acreditava que deveria de ser. Até mesmo porque o Profano, naquele momento, ele trouxe muita bagagem que nós vivíamos lá dentro do Abutre. E coisas que eu enxergava que dava para ser consertado, já que vai começar agora, dá pra gente limar isso daqui, dá pra acrescentar, sabe? Dá pra trabalhar. Só que o que acontece? Eu vim com os caras, eu acompanhei os caras que é o old school. E old school, ele ou você é aquilo ou você não é. Eles são meio resistentes a mudanças. Né? Eles têm o tradicional a ser seguido, vamos dizer assim. E eu, com as minhas ideias malucas de... Mano, essa é a hora, vamos mudar. Não dá pra aceitar tapa. Aí meu pai pegou e falou, pô, Rafael... Tá de sacanagem? Tá de sacanagem, meu irmão. Foi mais ou menos assim, tá ligado? Aí foi a hora que eu vi que, de repente, eu poderia mais atrapalhar do que ajudar. Então, eu acredito que eu ajudei mantendo a linha, que é o que tinha que ser seguido, até a hora que eu entendi que dava pra fazer um pouco mais. Que alguma daquelas coisas ali, talvez era um filme que eu já tinha assistido e não gostei muito do final.
tá ligado? Entendi. Falei, eu preciso Pela mudar. experiência, tu pensou, Eu vou mudar esse roteiro de alguma forma. Aí foi a hora que eu falei assim, eu posso mudar esse roteiro, sabe como? Eu captar o pessoal que acredita nessa minha ideia e a gente começar uma parada nova. Não é fazer mais um. Falei, agora que nós estamos aqui no Profano, sabe o que eu preciso fazer? Me suicidar, velho. Já que eu já me matei várias vidas pra trás aí que não me interessava, eu preciso me suicidar dessa agora pra nascer uma nova. E um amigo meu do lado falou assim, aí, já tem o nome do clube, mano. Suicide, já mete logo o Suicide, já põe esse boneco seu aí. E eu fiquei olhando pra ele, falei, meu irmão, será que é isso mesmo? E nasceu o Suicide naturalmente, dentro daquilo que eu já carregava, daquilo que eu já acreditava. E a Tatu já tava aqui. A Tatu já estava de outra geração, né? De outras caminhadas. Aí foi só juntando, né? Foi se encaixando as coisas. E foi difícil eu entender o que eu queria fazer, já que eu iria me matar, como que eu iria renascer, velho? E não confundir com o trabalho que já era feito, inclusive que é o que eu tava ali apoiando, que era o do meu pai. Eu não me achava no direito de montar uma bandeira para ser mais uma para competir com eles, vamos dizer assim, Pronto, ou para dividir a deles. Eu precisava encontrar algo fora, até para me justificar, já que você não vai estar com seu pai, com seu irmão, com a tua galera, o que é que tu quer, velho? Sacou? E foi essa linha que é o canal, que eu já tinha o canal Menos Bar Mais BR, porque eu já embaçava na galera com esse papo de boteco, de visita de sedes. Então, tipo assim, eu começava a fazer vídeo no canal, mostrar pro cara que R$100, até onde ele ia, se ele catasse aqueles R$100 e comprasse de gasolina, aonde que a moto dele ia levar e ele no boteco, aquele R$100 ia evaporar e ele não ia ver porra nenhuma. Ia ficar só ali, né? Sacou? Então, através do canal, eu fui juntando as ideias do canal, aquilo tudo que eu acreditava. Aí foi a hora que surgiu mais ou menos o gabarito do Suicide, como que nós iríamos ser. Mas eu quero saber assim, como foi que surgiu? Tu sentou na mesma, galera, vamos criar um estatuto. Tem estatuto? Tem estatuto. Vamos sentar aqui, vamos criar aqui, vamos começar do zero, uma nova escola. Como foi que surgiu isso? É isso que eu quero saber, o pessoal quer saber de casa. Desse jeitão aí, velho. A gente sem saber como que nós iríamos recomeçar, porque eu já tinha um pessoal que me acompanhava, que queria entrar no Profano, e eu falei pra eles, não tô no Profano, acabei de entregar minhas cores. E inclusive é um dos nossos fundadores, que é o Diogo, que é de Belém do Pará, ele falou, Rafael, eu tô contigo, velho. Se você falar o que você vai montar, eu tô com você. E um menino que é nosso do Pernambuco também, o Alisson. O Alisson estava na fila de espera para mim poder apresentar ele, de ser padrinho dele No Profano? no Profano. E falei pra ele, falei, ó, eu tô fora. Ele falou, mas você vai fazer o quê? Eu falei, não sei. Vou montar um grupo, vou pôr nós e nós se entende lá dentro do grupo. Aí ali começou a surgir as ideias da gente ligar o que nós queríamos, tipo assim, eliminar o que nós achávamos de errado, que é o que, não é que eu acho de errado, mas eu acho que talvez é um certo desperdício de tempo, que é o que o clube hoje exige, que é a participação do cara frequente na sede, que é ir de certos eventos, que é de fazer certos tipos de missão, que isso daí só ocupa um membro, isso daí tira o pouco dinheiro da dificuldade que nós temos hoje, então deixa o motociclismo um pouco mais longe. Cada vez que ele se aprofunda no motoclubismo, o motociclismo fica um pouco mais distante. Porque você não acaba não conseguindo conciliar as duas coisas. É posto do canal, né? Menos bar, mais BR. Menos bar, o negócio é a estrada, é a rua. É isso. Porque é assim, velho. Voltando do que eu falei do menino de ele pegar R$100, dele gastar num bar ou gastar rodando. Eu não consigo entender que o cara hoje fala assim, porra, eu tenho o sonho de fazer uma viagem de lá pra Patagônia. Só que aí ele vai pra internet e ele parece que é um negócio quase que impossível. Todo mundo, né? Ou que ele tem que, mano, esperar se aposentar pra ele conseguir ir, porque ele não consegue ver meios de alcançar esse objetivo. Foi aonde nós criamos algumas estratégias de provar para nós mesmos que é possível sim, desde que nós mude as nossas prioridades. Então, por exemplo, se eu quero rodar 5.000 quilômetros de ida, se o meu presidente ficar mandando eu 100 quilômetros para cá, 50 para lá, aí 30 para vir para a sede,
Ou seja, quanto esse meu 5.000 quilômetros ficou mais longe? Verdade. Ele já não é mais 5.000 quilômetros. Tá entendendo? Tô entendendo. Então, a sua viagem fica cada vez mais longe. O motoclubismo, ele te distancia do motociclismo se você não tiver um foco e uma prioridade no motociclismo. Se você deixar se iludir, se você se deixar se envolver pelo que a maioria dos líderes fazem com os subordinados, é envolver ele dentro da bandeira para com que tenha essa imersão e ali ele vive, ele dá a vida dele e ele se trava ali, acreditando que é o melhor lugar do mundo e que ele mata e morre por aquilo ali. E eu não tô falando que é errado, eu só tô falando que não dá mais para mim. Eu cheguei num momento que eu entendi que eu poderia refletir isso em outras pessoas. Chegar num menino desse daqui e falar pra ele, mano, você tem um sonho, você quer trocar de moto? É fácil, velho. Larga o álcool, mano, larga a droga, larga a putaria, mano. Larga a fuleiragem. Você vai pra onde? Não, não vai lá não, lá não merece a sua presença. Seu então, tempo, né? a gente começar a se valorizar, a gente olhar pra nós mesmos, a gente tratar um membro com o papo da importação. Importação, velho, é trazer de fora pra dentro. Quando você importa o cara pra dentro de você, tudo faz sentido. Então, assim, tu começou o Suicide com essa pegada, com esse pensamento, com essa visão, né? Aí vocês criaram o estatuto. E eu, assim, a curiosidade que eu acho que muita gente está assistindo a gente pode estar pensando: o que é que um cara precisa fazer para ser um Suicide? Ter prioridade na vida dele. Primeiro de tudo, não pergunto se ele tem CNH, não pergunto a cilindrada da moto dele, sacou? Quem tem que saber da cilindrada é ele e o mecânico. Quem tem que saber da CNH é o PRF, eu não sou PRF. Eu foco em pessoas que têm a disposição. Eu admiro um cara que monta numa moto sem condição nenhuma e vai até algum lugar. Sem poder. Eu tiro o chapéu, eu bato palma pra um cara que faz uma viagem de atravessar, igual nós atravessamos aqui do Ceará até o Espírito Santo com um menino sem CNH. Aí pode falar, é irresponsabilidade. Não, isso aí sabe o que é? Disposição, cara. O moleque tem disposição de ele não tá preocupado com a CNH, ele tá preocupado em ir. É viver, né? Sacou? Ele vocês estão indo, tô indo junto. Bora, velho, sua responsabilidade só você sabe, mano. Tá afim de ir, vamos embora. Então, eu admiro quem tem disposição. E o nosso clube hoje é baseado em cima de pessoas que têm essa disposição, que têm essa prioridade. Aquele cara que ele vai começar a fazer conta. Que as nossas reuniões, a gente tem reunião, a gente não é pra falar de motoclubismo, nós fala de economia, porra. A gente fala de educação financeira. A gente fala como que vai alcançar certos objetivos. Como é que a gente vai para esse canto, né? Qual que é o seu planejamento? Qual que é o seu plano de vida? Sacou? Qual que é o seu sonho? Você já tem casa própria, velho? O cara fala, não, eu tô no aluguel. Vamos bolar um plano pra você ir pra casa própria, pô. Vamos juntar aqui, ó. Se une e a gente acha a solução da parada, velho. E a solução, sabe onde que tá? A solução tá nas opções que ele tratou como prioridade uma vida inteira. Entendi. A partir do momento que você trata a sua prioridade como opção, velho, já era. Sacou? Ela tá numa garrafa de uísque de R$120, que parece que é só R$120, e não é. Sacou? R$120 é um pneu de uma moto que te vai rodar 15.000 quilômetros. Só que aí o cara, na hora de viajar, ele fala, minha moto tá ruim, eu preciso fazer manutenção, eu não tenho grana. Muitos dos nossos clubes anteriores, quando eu num vídeo, fazer uma lista de uma viagem, ter 50 caras na lista. Na hora de sair o dia da viagem, tem 10 caras lá. Cadê os outros 40? Cada um com uma desculpa. Oh, minha moto quebrou, eu tô sem grana, minha avó morreu, tô enterrando minha sogra. Cada um com uma desculpa, sabe por quê? Porque ele não tem prioridade. Ele não se programou, ele não se planejou. Verdade. Semana passada, ele tava pagando 120 no litro de uísque, pagando 50 num pino de pó ruim, sacou? Pagando 200 numa puta suja. É assim, velho. Dele, aí no dia da viagem, ele tá lá com a moto fodida, documento atrasado. Aí o problema é meu? Não, um cara desse só não deve vestir as minhas cores, pô. Então, pra vestir as nossas cores, ele tem que ter, no mínimo, as mesmas prioridades que nós. Ele tem que, no mínimo, fazer o mínimo que nós faz. Verdade. Que é ter disciplina e saber o que nós queremos. Educar financeiramente. Né? Esse é o primeiro ponto. Isso é pra ter pra vida, né? Em relação à viagem, não. Porque o pessoal fala de... O que o Rafa tá falando aqui, pessoal, o negócio de viajar, vamos curtir aqui, vamos viver, não vamos viver 100% motoclubismo, é porque os caras hoje em dia não têm uma reeducação financeira. Pra vida, pô. O que ele falou é verdade. Isso bate na minha cabeça todo dia. Eu não moro de aluguel,
Eu não tenho filho com a Dani, que é minha esposa, né? Minha filha de outro relacionamento tem 17 anos. E assim, juntando minha renda com a da minha mulher, cara, tem dia que olha assim, o cara tá dando dinheiro, velho. A gente não compra nada, a gente não sai pra canto nenhum, a gente não tá viajando, é reeducação financeira. Se você não fizer uma educação financeira, se você não parar Uma reserva de grana. estudar, se você não tiver uma assessoria, já que você não consegue fazer isso sozinho, você vai sempre dar falta desse dinheiro. Verdade. Você vai sempre dar falta desse dinheiro. E a galera hoje, o problema não tá no financeiro, porque no financeiro a gente desenrola, velho. Ninguém aqui morre de fome. Inclusive, o motoclubismo, o motociclismo, eu acho que é o esporte mais caro que existe. Então, pro cara tá dentro dele ali, fudido ele não é. Pode estar fudido pela situação do momento, sacou? Mas não é um lugar pra fudido. Não Principalmente em moto grande, né? é um esporte caro, velho. Sacou? É um esporte caro. Então, pra gente conseguir fazer parte desse esporte, eu preciso abrir mão de algumas coisas. Porque eu não sou playboy. Agora, eu querer conviver onde tá os playboy, ou onde tá a galera, ou andar com um clube onde a liderança, ele me leva a mais despesa, ele acaba me induzindo a fazer parte desse ciclo e achar que tá tudo certo e que tá tudo normal. Eu não tenho como falar que esse cara tá errado. Eu só acho que ele é uma vítima da falta da instrução, tá ligado? E no final, todos vão abusar e usar dele. E tá tudo certo, meu irmão. E ele tá felizão também. Tirando foto, nós é que tá. E nós mata e morre pelo clube. Então, o clube tá te fudendo, meu irmão. Entendeu? O clube tá acabando com a tua vida, com a tua família, com o teu trampo. E nego não consegue se ligar nesse tipo de coisa. Tem cara que merece isso. Mas tem muito cara que tá de chapéu atolado. A única instrução que ele teve foi essa. Às vezes a única porta que foi aberta pra ele foi essa daí, ele abraçou e tá lá dentro. Eu não tenho como falar que o cara tá errado, sacou? No ponto de vista dele, ele tá certo. Ele tá certo, e por mim, meu irmão, ele não estando comigo também tá legal, ele que fique lá, sacou? Eu não posso perder meu tempo também em querer ensinar os outros. É o que a gente fala, hoje o nosso clube, a triagem é por si próprio. O cara de ver nossa chatice, ele já sabe se quer ou não. Se o cara, ele é obrigado a andar de moto, se ele já não anda de moto, ele já fala, vou fazer o que lá, vou passar vergonha? Ou alguns até tentam. No nosso clube já passaram muito mais homens do que nós temos. E todos esses que passaram lá dentro não saíram porque são má pessoas. Não saíram denigrindo nossa imagem. Não saíram expulso. Simplesmente não cumpriram com o nosso objetivo, com as nossas prioridades. Às vezes ele não conseguiu cumprir com aquilo que ele se comprometeu a fazer. Nós temos no nosso estatuto uma viagem de 5 mil quilômetros de ida. Aí o cara ele precisa se programar pra caralho pra fazer isso, senão ele não consegue. Juntar uma graninha. Aí muitos, antes de escudar, férias, e ele não vai escudar se ele não fizer isso, sacou? Porque Ele também não... é tempo, Rafa, não é só grana, é tempo. O Cara, tem que se não programar tô assim, ó. preocupado com o tempo que ele vai levar. Não, sabe não que é eu vou tempo que ele vai levar, entenda. O cara pra fazer uma viagem dessa, ele tem que ter tempo pra ir e voltar. Não, ele precisa ter planejamento, meu cara, irmão. você não tá entendendo. O cara tem que se programar pra sair de férias. Por exemplo, eu tenho um mês de férias. É isso. Eu consigo ir e voltar. Isso, Não interfere no meu trabalho. isso tá dentro do planejamento. Entendeu? É um bagulho que você, às vezes, você vai demorar 2 anos pra conseguir esse objetivo, que demore 3, que demore 4. Sabe o que nós vai estar fazendo nesse meio tempo? Acompanhando as suas prioridades. Se você tá juntando mesmo sua grana, se sua moto tá em ordem, ou se você tá na mesma fuleiragem, tá na mesma batida. Curtição, na tá bagaceira. Não me interessa, não vai pegar nosso escudo. Ele pode rodar 500 mil quilômetros, não vai pegar. Então, esse prazo, quanto mais ele demorar, até pra questão do conseguir se organizar, se planejar, deixar a moto em ordem, pegar as férias, fazer o traçado, o planejamento, nós pede que seja o mais tempo possível. E o cara ser motociclista nesse nível não quer dizer de andar de moto todos os dias, todas as horas, não. Entendeu? A pegada do motociclista de viagem de longa distância É o quê? Uns 30 não, dias, 60, né? não pra ir e voltar. tem a ver com você estar montado na moto o dia inteiro. A moto do motociclista de alto percurso, eu jamais vou pegar minha moto de viagem pra poder ficar rodando aqui dentro da cidade, meu irmão. Minha moto não foi pra isso, não. Eu tenho uma CG pra rodar dentro da cidade. Tá entendendo? Só que aí o cara, ele não consegue entender isso. Ele não se planeja com isso. Ele não vai se realizar.
Sacou? Se eu não ver que o cara ele tá mudando alguns hábitos dele, se ele não estiver trocando algumas prioridades, ele não vai fazer parte do nosso clube. Ali, nós não temos diretoria. Não tem como a gente ficar administrando homens. Lá é lugar para homem formado, E como é que velho. funciona lá, se não tem diretoria? Nós temos homens que inspiram homens. Mas tipo assim, tem um fundador, presidente... Sim, temos... o Tom, por exemplo, tá com a tarjeta nacional. Nacional, né? Ele é um cara que ele passou dos 5.000 quilômetros da ida. Ele é um cara que dentro do clube, ele por si próprio, ele já é uma referência para aqueles que não fizeram isso. Entendi. Então quem tá Mas não chegando tem bem à a ver- frente já, opa, Que esse não cara- tem a ver com hierarquia, mas tem a ver com respeito de você saber que ele tem um pouco pra te instruir, porra. É um cara que você vai pedir instrução pra ele, você vai perguntar pra ele. Pela experiência que ele teve, né? Em questão de clube. O diretoria de clube só serve pra dar ego e vaidade pra quem foi molestado um dia na infância, porque não é possível, velho. Hoje você dá uma tarjeta de diretor pro cara, ele vira bruxão, ele vira machão, ele vira homão. Então, tô cansado de acompanhar esses tipos de coisa. E dentro do nosso clube, dentro do diferencial, é não ter a diretoria. Aqui é uma escola de líderes. Todos nós já lideramos a nossa vida. Verdade. Nós temos que ser responsável por nós mesmos. No trabalho, em casa. Na vida. Porque no clube ele vai ter que ter um cara pra ficar mandando nele. No lazer virou Eu outro não- problema, né? Eu não entendo dessa forma. Então, eu também não tenho tempo pra ficar ensinando. Pessoas resolvidas, elas servem e no final elas se juntam a nós. Automaticamente. É uma parada de sintonia. É igual você ligar uma estação de rádio ali, se você pôr na rádio de samba, você só vai ouvir samba. Não fique esperando rock lá que não vai tocar rock. Na nossa vida é a mesma coisa, velho. Você sintoniza numa coisa e fica ali. Que só vai vir aquilo ali pra você. Se você sintonizar em coisas boas, vai vir coisa boa. A frequência. Se você sintonizar em coisa ruim, espera que vai vir a coisa O sentido ruim. figurado que o Rafa tá usando, pessoal, é bem explicativo. Porque é a frequência que as pessoas vibram, né, cara? Você tem que estar ali perto de quem você se sente bem. Eu penso assim também, né? E Agora, assim, mudando assim um pouquinho de assunto, Rafa, eu preciso te perguntar isso, porque esse cara pediu pra perguntar e eu tenho que perguntar. Teve uma parada no passado com um parafuso, quando ele foi visitar vocês lá, teu pai. Eu queria que me contasse um pouco como foi essa história lá. cara, o parafuso. Beijão pra família Sicário em geral. Parafuso, nós temos uma história meia maluca, sabe? Parafuso é um cara, meu irmão, que já tomou tiro pelo motoclubismo. Ele falou no podcast. E ele tomou tiro do pessoal do nosso lado, nós éramos inimigos. De uma treta que homens compram ela, talvez por essa manipulação de comando, que é o que nós estávamos falando aqui. E essas experiências todas, inclusive com essa situação do parafuso, é o que nos ensina e nos traz o dia de hoje para fazer um trabalho diferente. Sacou? Talvez era para nós estar na cadeia, onde nós morto, ou o parafuso tá morto. Saca? Sabe por quê? Por falta de oportunidade. Nós nunca teve a oportunidade de se conhecer. Nós não sabíamos quem... Nós sabíamos quem era, mas De nome assim, né? Mas não conviveu com o cara. no não conheceu meio o cara. biker não se nasce todos os dias um, tá ligado? É uma série meio limitada que de alguma forma todos se conhecem, pode não ter esse contato direto, mas você sabe quem é quem. E nós já éramos inimigos sem ter problema, por questões de bandeira. E onde eu falei aí que o parafuso foi alvejado, graças a Deus tá aí bem. Inclusive tive a oportunidade de receber ele na minha casa, demos muita risada disso, de falar como que é as coisas. Até meia hora atrás, estava trocando tiro e hoje nós estamos tendo a oportunidade de estar se visitando dentro de casa. Então acho que a oportunidade leva a isso daí, quando você dá a oportunidade de conhecer as pessoas, oportunidade de conhecer a história, oportunidade de saber por que você tá guerreando, sacou? Se é eu que tô comprando a treta ou se é você que tá comprando a treta. Se você agora virou meu inimigo, por quê? Porque você já era meu inimigo ou você tá comprando a treta pra virar meu inimigo? Entendi. Sacou? Então é uma parada meio maluca.
É uma linha meia sensível, que parece Com que é a certeza. mesma coisa e não é. Eu sei mais ou menos o que foi que aconteceu, assim, mas o que eu tô querendo saber, no teu ponto de vista, eu queria saber o que é que tu lembra. Quando ele chegou lá, Não, aí o Parafuso teve um problema com o clube que ele era. E ele, de alguma forma, ele nos procurou, ele saiu, não foi? saiu, Aí foi lá visitar o Ele tio Elcio. foi fazer uma visita pro meu pai. Se eu não me engano, era um aniversário do Gordão. O teu pai fazia aniversário que dia? 11 de setembro. 11 de setembro, né? 11 de setembro. E o Parafuso pediu licença, que ele queria se apresentar lá pra nós, principalmente pro meu pai, por tudo que tinha acontecido no passado. Quando ele chegou lá, tu tava lá? Eu estava lá, inclusive já como suicide. E quando tu olhou pra ele assim, Na hora eu falei, Parafuso chegou. Até mesmo porque quando o Parafuso chegou, o nego já tocou nos radinhos, né? Ó, Parafuso chegou. aí tu... Aí ele já tomou uma abordagem lá na frente. Aí os caras perguntaram, quem que é você? Aí ele já... Os Tirou o Sicários capacete. nasceu nessa festa. Porque quando perguntaram pra ele quem era ele, ele falou, sou Parafuso dos Sicários. Ou seja, os Sicários eram uma Foi a primeira vez que ele usou, né? Assim, Porque eles já tinham os Sicários dentro de uma organização interna deles lá, que se usava o nome do grupo como os Sicários. E eu acho que na cabeça dele, quando ele foi indagado qual clube que ele era, a primeira coisa que veio na cabeça dele foi aí quando ele chegou eu lá sou os Sicários. e entrou assim, que ele olhou pra tu olhou assim. Foi massa, já fui direto cumprimentar ele, já agradeci ele a oportunidade que ele estava dando pra nós, Tio Elcio. pô, pra gente estar se conhecendo. Esse dia era aniversário do teu pai? Era aniversário do Gordão. Qual foi o ano? Dia 11 de setembro de 2022, foi? Que foi 2022, passando pandemia, Pós-pandemia. pós-pandemia. E ali começou uma ligação, até então amizade não, porque você ainda tem a desconfiança, Você olha assim, rapaz. sacou? Você tipo assim, não sei qual é que é desse cara agora, não sei se ele tá vindo de espião, e ele é ciente, porque ele sempre foi muito verdadeiro, cara, entendeu? E é uma das coisas que eu muito falo, que você ter essa lealdade do inimigo é muito legal. Sacou? O único que te trai é o seu falso amigo, velho. Inimigo não trai. Nós tem lealdade, nós olha na bolinha do olho e sabe que é inimigo. E ponto. Do mesmo jeito, quando as coisas começam a se resolver, você tem essa transparência de saber que esse cara era teu inimigo. Ou que esse cara ainda é o seu inimigo. Porém, os inimigos também têm que ser respeitados. Se ele pediu uma oportunidade para conversar, vamos conversar, pô. Como é que é o lema que ele fala? É licença pra chegar, respeito pra permanecer. Pra permanecer. Essa aí é uma das frases fortes lá do clube dele, que apoio demais, sacou? E a partir daí, fomos se dando oportunidades pra ir desmistificando alguma coisa, pra ir colocando um pouco de água limpa nesse rio de água suja que nós estávamos vivendo, pra hoje ter essa condição de eu receber ele na minha casa, E pronto, sacou? o Parafuso, ele me contou, gente, por coincidência, ele tá vendo, ele vai até confirmar isso depois nos comentários. Confirma nos comentários, mas pelo amor de Deus, não vou passar por mentiroso. Dia 11 de setembro agora, estamos em outubro, né? Eu troquei uma ideia com o Parafuso. Inclusive, ele até falou, Paco, olha como é que são as coisas, cara. Hoje é dia 11 de setembro, aniversário do tio Elcio, foi o dia que eu fui lá e eu tô conversando contigo sobre isso. Puta merda, isso não é coincidência. E ele falou assim pra mim, cara, eu cheguei lá, quando eu tirei o capacete, a galera, Parafuso, pá, todo mundo parou, olhou assim, Parafuso, Parafuso. Ele olhou assim, aí o tio Elcio lá dentro, ninguém fala com o Parafuso, ninguém, ele tem que vir aqui primeiro pra falar comigo. Aí ele disse que entrou, foi entrando. Quando ele olhou pro lado, ele viu o Rafa. Ó, ele viu o Rafa desconfiado, assim, olhando pra ele, com a mão assim pra trás, o Parafuso. Puta merda, velho. Esse cara tá olhando pra mim aqui. O que tem ali atrás? que é que ele tá pensando? Mas, pelo amor de Deus, eu vou começar a confusão aqui de novo. Aí chegou lá, conversou com o tio Elcio disse assim, ó, você me... Isso eu tô contando pra vocês porque o Parafuso falou pra mim. O Parafuso falou pessoalmente pra mim. Você me conhecia pela boca dos outros. Agora você vai me conhecer com seus olhos. Aí ele conversou com o pai do Rafa, trocaram a ideia, aí o Parafuso olhou assim, ó, depois que eu terminar com teu pai é contigo, viu?
Vocês trocaram a ideia, não foi? É isso, sentamos. Começou ali. E ali começou um contato que nós não tínhamos, sacou? Se conhecíamos, éramos inimigos, você nem sabia por quê, entendeu? Daquele papo de a treta é sua ou você vai comprar ela? E ele comprou, entendeu? Essa treta, porque querendo também era dele. Era. Ele fazia parte do clube, ele acredito eu que é um dos primeiros lá da fundação, ele acompanhou, então ele era a treta. É diferente de você comprar a treta. Caras que não sabem nossa história e hoje ele entra num clube X, Y, Z, ele acha que tem o direito ou que ele vai nos afrontar. Porque ele tá comprando uma história agora, estão ventilando um negócio pra ele e ele inocentemente ele compra essa confusão. Só que se ele fosse um pouco mais esperto, ele daria a oportunidade de realmente ser inimigo desse cara. Vai lá, se apresenta, veja quem que é o cara. Pra você falar assim, não, esse cara é um filho da puta mesmo. Ou falar assim, mano, esse cara não... Acho que tão me fudendo, tá ligado? Acho que estão me fudendo aqui. Eu acho que isso aí é bom pra geral quando o nego vir falar mal das pessoas pra você. E a gente, querendo ou não, tem essa facilidade de manipulação. Por exemplo, se eu começar a falar pro Tom que confia em mim, que o Paco é um safado, que o Paco não sei o quê, ele não conhece o Paco. Mas no dia que o Paco chegar, ele já vai olhar estranho pro Paco. Vai. Então, isso é um mal que nós temos. Isso aconteceria com você, acontece com o Aconteceria não, aconteceu já. e acontece com geral. Então é o que eu tô falando. A gente só precisa entender depois dessa mágoa se o cara tá comprando uma treta ou se ele é a treta. Tá comprando a ideia. Entendeu? Ele não tá comprando a treta, é a ideia. Tá entrando num bonde, meu irmão, num buraco que não sacou. Nós já saímos e entramos nesse buraco 10 vezes. Será que ele não se ligou ainda? Que não tem problema nenhum. Porque no final os comandos todos se conhecem. Os comandos sim se conhecem. Nós comandos sim sabe a verdade do porquê das tretas. Será que lá dentro conta a verdade? Eu não sei, eu não faço parte de lá. Também não me interessa. Você tá certo. Só que eu sei a treta e o outro cara sabe também, meu irmão. Agora, se o poder de manipulação dele é um pouco maior, para conseguir mais pessoas para ser contaminada com isso, não é o que eu vou fazer e não é o que eu faço, sacou? Mas a gente sabe que é dessa forma aí. E eu já fui ventilado muito por essas também, sacou? De clubes, eu odiar certos motoclubes, porque já era rival do clube, só que eu nunca tinha nem visto nenhum. Só escutava, né? Por Deus do céu. Cara, é que você vir num espaço desse pra citar outras bandeiras, chega a ser até constrangedor, sabe? Mas eu quando mais novo, nosso clube de origem era inimigo de um outro clube e que pra mim aquilo ali só era um disco voador, nós ouvia falar, mas nunca tinha visto, sacou? Não, os caras e pá, e que eles são isso, e que são aquilo, e eu nunca tinha visto os caras e já tava repetindo o bagulho, não, que os caras, e pá, da primeira vez que eu vi os caras, eu falei, caralho, esse que é os caras, mano, olha os caras, véi. Te muda o conceito, mano. Você falar os caras é os caras, meu irmão. Caralho, os malucos é pica mesmo, meu irmão. Mas porque você já cria uma situação com você, uma fantasia, meu irmão, que muitas das vezes é contaminada pelo nosso superior. E nem é aquela realidade 100%. Não é porra nenhuma, velho, entendeu? Não é nada, nego te ventila. E é o que eu tô falando, no final, eles te distanciam desse cara que é pra talvez você não saber a verdade. A ideia é te deixar bem longe de mim, me odiando. Isso aí, eu acredito nisso aí, 100%. Porra, não é... Se no dia que você deixar de acreditar nisso, você vai se iludir, velho. Sacou? Porque é desse jeito. A ideia é contaminar e falar o máximo de mal possível, que é pra te manter um certo distanciamento. Porque se esse cara se deixar você sentar 5 minutos com ele, a visão muda. Na hora muda, porque te contaram outra história, não. Isso aí é verdade que eu sei. Te contaram outra história. E eu, durante um bom tempo, foi difícil pra mim também ter essa abertura de internet.
de falar assim, vou pôr minha cara na rede. Sabe por quê? Porque nego pintava nós de um bagulho assim, e que era legal pra nós que via aquele bagulho meio marginalizado, de nego ver nós chegando no evento, de falar, caralho. Aí dos outros fazer, caralho, os caras chegou, pô, os caras. Então, nós não podia abrir a boca, porque senão tirava toda essa máscara do bagulho. Caía. E falar assim, A magia esse é o... Esse vai mano, entendeu? E eu já fui treinado dessa forma de falar bem pouquinho. Tipo, fecha a cara e pronto, fica ali do canto. Isso é louco pra falar uma besteira, pra nego dar uma risada, ou seja, querer dar uma risada do outro ali. Grito moleque, né? De porra, meu irmão, e eu sempre preso em mim mesmo, sacou? E eu, quando me soltei também, que eu falei que a hora que veio o Suicide, falei, meu irmão, agora vai ser do nosso jeito, pra nossa geração, não vamos mais viver o sonho dos caras, que seja uma nova escola com os velhos hábitos, daquilo que a gente entende real, o que vai te beneficiar na tua vida, na tua caminhada, no teu trabalho, do teu patrão saber que você, mano, melhorou no teu trampo, velho, que ele vai te dar, sim, 30 dias pra você viajar. Sacou? Da sua família entender que você hoje é mais família, mano. Sua família, ela vai pertencer ao nosso clube também. Ou seja, quando você restringe a tua família de participar daquilo ali, vai ser tudo muito mais difícil, mano. Quando você voltar pra casa, a mulher vai estar bicuda. Entendeu? Por que eu não posso ir? O que tem lá demais? E não tem porra nenhuma. Às vezes tem um monte de homem barbado lá usando droga, chapando, tá ligado? Falando da vida dos outros, muitas das vezes, porque o cara que se bitola numa sede, ele não tem muita história pra contar, é só a história da sede, daquele cara que veio aqui semana passada e nós deu um pau nele aqui, ou fulano de clube tal veio aqui, chapou e já saiu sem colete. É sempre aquelas mesmo assunto. Situação, sacou? E que eu tenho certeza que é padrão, meu irmão. Mas eu não entendi, Rafa. Tu disse assim, ó, não tem diretoria. Aí tu falou, os diretores. Aí eu entendi que ele rodou, né? Tá ali o Pet, ele rodou. Mas eu quero entender isso aí. Não, no meu clube não tem diretoria. Então tem o quê? O presidente? Tem eu, que sou a liderança. Liderança, não é presidente. Eu não me titulo como presidente. Eu tô querendo entender, né? Como é que funciona. Eu dentro dessa hierarquia... Você é a cabeça, a liderança. Assim, aí tem o quê depois? Tem os fundadores, que são todos os que têm o pet branco. Pet com fundo branco. Pet com fundo branco são homens fundadores do clube. Que se for ao contrário, as cores invertidas... É caras que veio após o primeiro ano do clube. Bom, ou seja, a partir do momento que viramos o primeiro ano, que nós já tínhamos a mesa que seria os conselheiros dentro das regras, dentro do regime interno. Então, os fundadores é os que cuidam do clube. Tô entendendo. Os meninos que vêm, chega depois... São quantos fundadores? Meu irmão, na época já chegamos a ter de colete branco 62. Hoje deve ter uns 20. De fundadores, né? Que é os primeiros... E você é o líder dos fundadores. É isso, eu sou o líder do clube e do Ratilocos, que é uma bandeira que... Ratilocos é o quê? É apoio? Ratilocos é uma bandeira que... Um abraço pro pessoal do Ratilocos aí. Nós fundamos o Ratilocos para poder abraçar pessoas que talvez não teria ainda o perfil do Suicide. Nós entendemos daquilo que eu te falei que passou. Mas eles surgiram aonde? Aqui no Ceará? São Paulo. Na verdade, começou por lá, os primeiros homens, mas nosso trabalho já começa a nível nacional. Então, estralou, já começa todo mundo a trabalhar e vamos pra cima, entendeu? Entendi. Não é simultâneo, não é regionalizado. Entendi. Ao mesmo tempo, então, se tem um fundador aqui, tem um fundador em São Paulo. Mas eles surgiram depois do Suicide. Sim, então, aí, eu tinha te falado no princípio que já passou muito mais homens aqui do que nós temos hoje. Entendi. E esses homens, muitos deles, nós entendíamos que eram pessoas boas, porém não tinham o perfil pro clube. Então, nós estávamos deixando de instruir pessoas ou de manter uma proximidade com elas por esse perfil que ele ainda talvez não tinha adquirido. E esse cara também queria ficar junto com nós. Então o que nós fizemos? Uma segunda bandeira, aonde ela seria a triagem do nosso clube. Nossa. Hoje um cara, ele entra pelo Ratilocos, e se ele adquirir a expressão, cumprir as metas, se ele chegar no perfil do Suicide, ele sobe. Ele passa a ser um meio escudo do Suicide. Ele já entra meio, né? Se ele...
Se ele vir pra Suicide... direto no Suicide, ele não, pode também? hoje mais não. Hoje Não mais pode. não. Mas podia. Antes podia. A partir do momento que nasceu o Hot Loucos, foi exatamente para poder fazer essa trava, que é onde aquele que não consegue subir, e é uma pessoa legal, é um cara que não vai prejudicar o clube, é um cara que é motociclista na medida do possível, talvez ele não tenha esse perfil ainda do mototurismo, de fazer viagens de longa distância. Entendi. Talvez ele ainda não tenha o perfil de sair para rodar 10 mil quilômetros. Então eles ganham uma estrutura ali, porque antes, quando chegava a reunião nossa nacional, já tinha que fazer o balanço do cara que cumpriu a meta no ano ou não. Não cumpriu a meta, nós, isolava o cara. E o isolar o cara não tem retorno. Não adianta o cara vir depois e falar, agora eu consigo. Não. Ele, a partir do momento que ele comprou aquele compromisso, ele tem um prazo que é de uma reunião nacional a outra. Isso é bacana porque facilita um pouco para vocês terem uma noção de quem realmente vai fazer o perfil, né, no Suicide, e a galera também tá fazendo por merecer, que é a meritocracia, né, que isso é bacana também. Paco, eu acredito numa parada assim. A partir do momento que eu criei esse clube, nosso maior objetivo é com que, se você encontrar esse menino, seja no lugar que for, você não conheceu o Tom, mas você vê o colete do Suicide, você vai saber que ali tem um motociclista. Antes de entender que ele é um motoclubista. Que hoje eu vejo caras que no final a gente sabe que é caras bons, só que pelo colete que ele usa, eu consigo olhar o colete antes que o cara. Falo, putz. Entendi. Entendeu? Antes do homem, né, tá no colete. Você fala, porra, meu irmão, não acredito que esse maluco... Deixa eu te fazer aqui. Como que pode? Ó. Você fica naquelas interrogação, sacou? Você entender um pouco, né, Rafa? Deixa eu te falar, Rafa, é porque assim, tá estourando um pouco o nosso tempo, e a conversa assim, quando é bacana demais, a gente não vê nem o tempo passar. Eu queria te fazer umas 2 perguntinhas antes da gente encerrar, pra ficar assim, bem bacana. Eu queria saber qual é a maior dificuldade, o desafio que tu tem, como um líder, não presidente, de equilibrar tua vida, teu trabalho e tua vida pessoal. É muito fácil. Antes eu não conseguia, antes eu tinha que me focar ao clube 24/48. Escolhendo tu em São Paulo, né? Quando eu morava em São Paulo, quando eu pertencia ao Abutres ou ao Profano, a vida é ao clube. Porque você, quando lida com homens, numa certa quantidade, A tendência, assim, é como eu você, costumo falar que... você é profissional do ramo, Quando entendeu? o negócio tende a crescer, os problemas vão crescer, é natural. Sim, você passa a ter que se profissionalizar para aquilo Pra ali. resolver. Então eu não tinha mais vida extra ou fora daquilo ali. Era uma bolha, assim, que tava lá dentro, rolando 24 horas e ponto. Um pouco da atenção que sobrava, distribuía entre família, filhos, vida social. E no final, se eles vacilassem, eu falava, semana que vem nós vamos, que eu vou ali resolver um bagulho do clube. E com essa nossa estrutura hoje, que é o que eu falo de ter essa formação de líderes, e não é de liderar homens, mas você fazer essa formação de líderes, ela me ajuda com que eu tenha pessoas Autonomia, hoje que tenham essa autonomia e não me traz esse problema. É. Então facilitou todos os problemas que eu achava que tinha, porque eu tinha que ficar coordenando um marmanjo, Pra chegar pra ti, tem que coordenando ser um B.O. grande que ele não resolveu. problemático, cara problemático, sacou? Nego que enquanto você tá tentando dormir, ele tá na rua com o teu colete te dando trabalho, arrumando confusão, enfim, te levando junto com ele. Levando A partir a do todo momento clube. que eu cortei isso da minha vida, meu irmão, eu passei a ganhar tempo hoje pra ver a planta nascer lá. plantinha lá. Entendeu? Entendi. Hoje eu tenho Massa. tempo pra estudar. Pois é, pra quem não sabe, faculdade de... Direito. Tá se formando, vai ser o advogado dos Suicides no futuro, tá, pessoal? Ah. Aí, ó. A ideia nossa é cansei de ser réu, tá ligado? Eu acho que eu vou passar pro outro lado da mesa, se Deus quiser. Nem vai ser ter paz. curtir, Entendeu? rodar. Não, da confusão a gente sempre vai estar envolvida, porque de alguma forma ou outra... Pronto, pessoal, eu não ia perguntar não, mas pra encerrar isso aqui, pra falar em polêmica, eu ia fazer uma pergunta aqui, mas acho que eu vou pular isso aqui. Eu quero saber que história é essa de Brabões do Asfalto. Porra, meu irmão. Pra ser bem curto e grosso, vai. Bom, Eu vi que o Disciplina é o caramelo. é um caramelo, velho. Brabões é uma brincadeira, é uma sátira que nós estamos fazendo na internet,
Hoje, com essas tecnologias de inteligência artificial, Criando, né? a gente vê muita facilidade entre os clubes, que se perdeu aquela essência do cara pegar um lápis e desenhar um mascote pro clube dele, ou ele fazer uma arte pra sede dele, ou ele elaborar um fly. Foi se perdido isso. E agora o cara vai lá no chat GPT... Bota um prompt lá e ele gera. E o bagulho cospe. Aí eu tô acompanhando isso e a gente já fazendo piada nos bastidores, tipo... Porque, cara, a inteligência artificial já tá aí, a realidade já era. Aceita ou sai fora, tá ligado? É mais ou menos assim. E até que eu cheguei agora, nessa semana, e vi um clube que ele não contente em fazer as artes, ele fez a reformulação do colete dele pela inteligência artificial e mandou para bordar. O azar dele, o bordador é o mesmo que o nosso. Aí o cara já mandou uma foto de Rafael, dá uma olhada nisso aqui, o nível que os caras chegaram, velho. Aí eu fui pra internet, falei, aí, na moral, nego tá fazendo clube no chat GPT, agora vamos fazer o nosso clube virtual. Os Brabões MC. Aí fui lá no chat GPT, olá, chat GPT, me cria um motoclube. Aí estamos colocando os elementos. Um ônibus que mostra a nossa união. Põe um teclado para mostrar a nossa comunicação rápida. Põe a caveira da igualdade, uma cachaça de pinga, uma garrafa de pinga. E se aceitar, põe 1%, porque nós é do Brabão. Aí o chat GPT foi... Criou. Cara, já era. Faz uma semana. Virou um hospício. A internet tá de ponta cabeça. Quem tiver a oportunidade aí, ó. Brabões MC. Entra lá. É uma sátira. É onde ele tá? No Instagram, é? É Instagram. No Instagram, é um clube virtual que nós fez pra... Já pra tirar uma onda. Só lembrando aqui, é uma brincadeira. Totalmente brincadeira. Vamos pra tirar aí, gente. Sem se ofender com nada. Pra tirar uma onda aí dessa modernização toda que vem sendo aplicada. A banalização da modernização. Entendeu? Estão modernizando a banalização. O bagulho fudeu, meu irmão. Então, só no resto o que hoje? Tirar uma onda, dar uma risada da parada. Eu não ser um deles, basta, velho. Show. Sacou? É o que nós estávamos falando de regras dos outros clubes, de membros que... Não me interessa. Tá tudo certo. Não estando no meu clube... Respeitando, né? Tá de bom tamanho, velho. O cara tem que estar onde ele acha que ele deve estar mesmo. Tem pessoas que ela precisa de uma liderança, tem pessoas que precisam de uma instrução, tem pessoas que têm essa necessidade do bairrismo, tem pessoas que ele é carente, pô. Se não for aquilo ali, quem quer ele na vida? Sacou? Então, eu não tô aqui pra desmerecer eles. Eu falo hoje do meu projeto, do meu trabalho, que é um grande problema, que quando você fala bem do seu, parece que você tá falando mal dos outros. E a ideia não é essa não, velho. Tem espaço pra todo As pessoas têm que entender que a partir do momento que eu perder o direito de expressar o meu trabalho, ele não tem a ver com eu atacar o seu. Exatamente. Eu em nenhum momento aqui eu tô falando que não se deve ou que não se pode ou que estão errado. Meu irmão, tá tudo certo. Igual nego fala assim, tem clube aí que só faz pra ganhar dinheiro. Enquanto tiver nego pagando, porra. O outro tem que receber enquanto mesmo, tem gente chorando, tem gente vendendo lenço. Aí é assim, sacou? Hoje não dá... O que eu não consigo hoje é compartilhar das minhas cores com pessoas que não fazem os mesmos que eu. E foi quando surgiu a rapaziada, né? É isso. Tamo aí. A rapaziada. Tamo aí, firmão. Então, cara, seguinte, eu quero agradecer demais. Considerações finais, pessoal, aqui do... É o segundo episódio do podcast da revista Motociclismo Ceará. Sua revista aqui no estado, tá, gente? Mas é pro Brasil todo mundo aí. Eu quero agradecer demais o tempo desse cara, o tempo da galera aqui. A esposa dele tá aqui, o pessoal tá aqui, a equipe tá aqui. É porque por trás das câmeras vocês não estão vendo a quantidade de pessoas que tem aqui, tá? Todo mundo tá cansado, todo mundo tem trabalho, amanhã eu acordo cedo. Eu tô gravando aqui, eu vou chegar em casa de noite, a mulher vai estar dormindo, só vai tomar banho, dormir. Então a vida é corrida pra todo mundo, gente. Eu quero agradecer demais, cara. Um pouquinho no teu tempo, o tempo do Tom. Quero agradecer ao presidente mais uma vez, Alexandre, que é o dono aqui da loja Parada do Rock. Eu vou colocar o endereço na descrição. Nós vamos decorar o endereço, né, presidente? Vou colocar e assim... Fazer a colinha do endereço. Vou fazer a colinha, eu vou botar aqui nessa mesa aqui pra tu fazer assim na próxima. Deixa eu achar o endereço pra inclusive, passar aí. eu quero saber se vocês gostaram. Coloca nos comentários, tá, pessoal? Se vocês querem um terceiro episódio, tá certo? Quer falar alguma coisa, presidente? Botelho 445. Vamos, Botelho. Qual é o nome? Ramos Botelho 445. Rua Ramos Botelho 445, Papicum, tá, pessoal? Esquina do 01.
Esquina com Valdetário Mota. Odetário Mota. Certo? Valdetário. Valdetário, né? Pronto, eu vou colocar na descrição. Vai ficar legal lá, não tem como errar. Então, assim, quer falar alguma coisa? Pra encerrar aqui, nos condições finais. Agradecer o grande apoio aí, o cara, gente boa demais. Conhecer. Inclusive, tem um adesivo aqui do Suicides aqui, ó. Depois eu vou bater uma foto e mostrar pra vocês aqui na porta. Tá lá em cima, lá. Embaixo do Abutres lá. Pronto, ali, ó. Tá. Depois eu bato uma foto e mostro pra vocês, pessoal. Um cara, gente boa demais e conheço O Tom. o Tom aí, o Eli, pessoas excelentes, né? Criando aí grandes homens, né? É isso. Isso aí. É uma história misturada, né? Essa história é assim, cada um tem sua história, sua trajetória. Quer falar alguma coisa, Rafinha, pra Sim, encerrar? só agradecer mesmo o carinho, a atenção de vocês. E, pô, sintam-se a nossa... Coloca vocês à nossa disposição do nosso clube. Coloco à disposição dos nossos meninos, Pessoal, né? em geral, para com que caso vocês precisem, seja no que for, sacou? E quando a gente fala da linha do motociclismo, a gente sabe bem do que está falando. Entende? Não conte com nós numa visita de sede, não conte com nós num convite de, às vezes, um evento aleatório. Mas se for para convidar para andar de moto, conte com nós, sacou? E nós vamos Como sempre... diz o parafuso, estamos presentes. Vamos refazer esse convite para vocês sempre. Obrigado, meu. Eu agradecer geral aí pela oportunidade também de nos ouvir, sacou? Vocês têm um pouco sua ideia, né? De repente pedir desculpa também para aqueles que se sentem ofendidos de alguma forma, mas só se sente ofendido aquele que é atingido pela nossa realidade. Talvez a minha realidade pode ser que atinja a realidade de outro, É, isso é verdade. sacou? E que mais uma vez eu deixo aqui que não é falta de respeito, sacou? Eu só não posso perder o direito de falar a forma com que eu acredito que seja e o que eu faço para o meu clube. Exato. E que não tem nada a ver com atacar ou falar mal de outro clube. Inclusive, eu vi que você citou stories, né, pessoal? E ele nem falou o nome de ninguém, tá? Aqui é uma conversa saudável, tá certo? De pessoas adultas, de homens bem vividos. E o podcast, se Deus quiser, e dependendo dos comentários, talvez tenha um terceiro episódio ou não, porque dá trabalho pra caramba. E às vezes assim você fica, meu irmão, tô com preguiça, tem outra coisa pra resolver. Mas eu sei que vale a pena, porque quem tá aí do outro lado da telinha precisa saber e conhecer esses caras. Precisa. Eu entrevistei o Parafuso, tô entrevistando o Rafa. Não sei quem vai ser o próximo. Dimensão do parafuso, né? Indicação do Parafuso. Obrigado, irmão. Você falou, ó, tu tem que entrevistar um cara aqui que mora aqui. Quem é? O Rafa. Eu não conheço esse Rafa. Quem é Rafa? Olha pra você ver como é que é as coisas. Eu não conheci o Rafa. O Parafuso falou, eu fui atrás de saber que é o Rafa. Deixa eu ver quem é o Rafa aqui. Filho do seu Elcio. Puta que pariu, vou entrevistar o cara. E aí, como é que eu faço pra entrevistar esse cara? Mas eu fiquei assim, meu irmão, vou entrevistar. Eu tenho vergonha, eu até doido, mas aí eu fiquei, meu irmão, é um cara como qualquer um, é um ser humano, é um pai, é um homem, e o respeito é o mesmo, mas agora é um avô. Então, gente, aqui é um podcast até pra você, em casa, conhecer, cara, a história da parada, entendeu? Sem julgar. Não julga, não. Primeiro vai lá e conhece a história do cara. E se não concordar, você tá no seu direito. E respeita. É É isso. É isso. Quer falar alguma coisa, Tom? Não, só dizer mesmo, se quiser encontrar de nós aí, Palestrando. rodar. Só rodar. Não temos endereço fixo. Pessoal, Pede a estrada. Não conte com a sede nossa que não tem. muito obrigado por tudo, cara. Valeu demais, viu? Tchau. Muito obrigado. Pessoal, um abraço. Quem sabe vai ter um terceiro episódio. Valeu. Show de bola. Muito Irmãozão, muito obrigado aí, cara. Seja bem-vindo, tá? Se você puder contar espírito posto com o dente, eu tô aqui muito ligado. Eu me coloco à disposição também, meus meninos. Eu tenho certeza que em algum momento nós vamos se precisar, sacou? Confraternizar. Confraternizar. É ser, de É o repente, melhor. tu pega um membro teu, igual um bichinho que tá com a motinha novinha ali, ele quer ir pra São Paulo. Às vezes você não tem homem teu no caminho, eu tenho o meu, pô, que vai dar uma assistência pra ele, uma guarida, receber em casa, apresentar uma cultura local. Aí é você viver o lugar. Você ser recebido por um da região. E eu tenho isso pra Com oferecer. certeza, com essa galera lá. Então, aquilo que eu puder representar, conte e disponha, pô. Sacou? Que vai ser dentro dessa linha do motociclismo. Agora, querer falar que eu vou pra uma treta contigo, ou que me empresta uma arma aí, é porra nenhuma. Olha, o recado tá dado. Vai. Valeu, pessoal.
Tamo junto, velho. Valeu, cara. Obrigado. Doida tô fora. É, não. Fechou, Leozinho? Cara, obrigado demais. Ficou bom.